Eu queria falar um pouco de petróleo. O que está falando da Venezuela, eu vi eu estava lendo hoje uma reportagem falando que a indústria do petróleo está comemorando, né? A volta do Trump, né? O Trump sempre foi um cara, como a gente estava falando antes aqui, um negacionista climático, como o Milley, né? E outros defende combustível fóssil. Então. E ao mesmo tempo você tem aqui a Venezuela com uma reserva gigantesca, né, de petróleo. E eu queria que você falasse um pouco sobre o petróleo, né? Porque será que eu imagino os Estados Unidos já na situação que a gente está queimando combustível fóssil doidado, e o Brasil, eu vou encaixar o Brasil também nessa pergunta. O Brasil sempre tem uma coisa meio, né, dois para lá, dois para cá, então lá fora fala muito, mas daí aqui quer furar o poço de petróleo lá na Amazônia. Você não acha também que na hora que o Trump começar a fazer isso, talvez a política ambiental do Lula também se fortaleça? Falar, a gente não tem nada a ver com esse cara aí, a gente vai... A Marina, que é uma figura apagada do governo, comece a ter mais poder, até para a gente conseguir dialogar com mais países, né, e tentar isolar. Quer dizer, isolar os Estados Unidos é difícil, né, mas quer dizer, o cara já se isola sozinho, né? Eu acho que essas aí falas malucas dele. Volta aquela coisa do Brasil em cima do muro. Acho que, de novo, é insustentável. Tá na hora do Brasil entender e decidir e comunicar que tipo de liderança que a gente quer ser. A gente quer ser uma liderança ambiental, que vai realmente advocar por energias sustentáveis e por uma transição energética, ou a gente vai continuar com esse discurso lá fora e Petrobras, assim, com todo o poder aqui dentro. No caso do Trump, né, ficou muito óbvio nessa eleição que entre ele e a Kamala se dividiram também a classe de investidores, né, industriais mais clássica dos Estados Unidos, entre aqueles capitalistas considerados sujos, que é a galera que extrai petróleo, a galera do xisto, que é muito mais poluente do que o petróleo, né, e que os Estados Unidos descobriram essas reservas de xisto que praticamente foram a salvação energética deles em um momento de conflitos internacionais em regiões que exportam muito petróleo. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! E essa galera foi completamente pro Trump, e os teoricamente capitalistas mais limpos foram para Kamala, né? Pessoal que defende essa transição energética. Aqui no Brasil, essas mesmas classes também existem, né? Na versão brasileira, elas também estão aí. No momento em que a indústria do petróleo está ganhando muito dinheiro, já estava, né, com essas questões do Oriente Médio, toda vez que tem tensões internacionais, o preço do petróleo, a gente sabe, dispara. Então, a indústria do petróleo está ganhando muito dinheiro. É preciso a gente entender como que essas pessoas, esses grupos, vão se mobilizar aqui no Brasil. Porque, por mais que o atual governo tenha um discurso mais verde, né, ou pelo menos mais ambientalista, ele não governa sozinho. E ele está ali presente em um conjunto de pressões de grupos internos, grupos de interesse, que são grupos econômicos muito importantes para o Brasil. Acho que isso vai determinar muito mais a posição brasileira, o quão ele vai ser pressionado por esses grupos ligados à indústria do petróleo, ou, por outro lado, aos grupos mais ambientalistas, do que, de fato, uma pressão vinda dos Estados Unidos. É sempre importante a gente olhar para os nossos grupos domésticos também. Tem mais uma pergunta do Pedro aqui que está dialogando com tudo. Acha que o Trump sairá do Acordo de Paris novamente? E a COP25? 25 foi em 2019. COP30, ano que vem no Brasil, não ficará esvaziada no atual momento? Acho que não vai ficar esvaziada, porque o mundo é maior do que os Estados Unidos, né? E a gente tem países que, de fato, estão comprometidos, ou pelo menos parecem estar comprometidos com discutir, pelo menos, as questões ambientais. Não necessariamente eles querem mudar alguma coisa, mas cada vez mais a gente tem percebido países que querem estar presentes nas discussões, que é inclusive o que eu acho que os Estados Unidos deveriam fazer. Se eles têm algum interesse em barrar essa transição energética, eles deveriam minimamente participar das discussões. Ao momento em que eles se distanciam e se isolam, eles também perdem o controle do que está sendo dito ali, né? Então é uma decisão um pouco irracional por parte da política externa
do Trump, especificamente. Pode ser que sim, que ele decida sair de todos os acordos de novo, mais por uma questão midiática, para agradar ao seu público interno, do que de fato porque isso faça algum sentido. Porque tem, inclusive, vários países de petróleo que participam dessas reuniões ativamente, justamente para influenciar os resultados. Então, não vejo necessariamente uma COP esvaziada. Mas, de novo, talvez o Brasil tenha mais dificuldade de se colocar como uma liderança possível e como uma voz presente no sistema internacional.